Ser um programador full stack ou ser um programador especialista em front-end ou especialista em back-end? Qual carreira seguir e qual que é a mais adequada para você? Ou ainda qual aquela que ganha mais no mercado? Olá, eu sou Túlio Faria, o criador aqui do Dev Pleno, e nesse vídeo a gente vai explicar um pouquinho aqui, vou comentar um pouco do meu ponto de vista sobre a diferença entre as duas carreiras, digamos assim, se você vai ser um especialista ou se você vai ser um full stack developer ou um programador full stack, da perspectiva de quem faz isso no mercado e de quem vivencia isso no mercado, tá? Então, é bastante importante a gente ter essa noção, tá? Então, você está estudando hoje para ser um full stack developer ou para ser um especialista em back-end ou em front-end, e como que você pode ser visto no mercado a partir dessa sua decisão. Antes de começar o vídeo, gostaria de fazer um convite para você. Dia 29 de junho agora vai começar a primeira semana Full Stack Master, tá? Onde a gente vai criar um projeto juntos envolvendo todas as camadas de uma aplicação. Então, vou mostrar para vocês desde os conceitos básicos até a gente colocar essa aplicação no ar. E também, uma coisa que é bastante importante, a gente vai analisar o porquê de cada decisão que a gente tomou. Então, isso também vale bastante a pena entender, tá? Então, saber por que a gente tomou cada decisão ali. O evento é totalmente online e gratuito, tá? Então, vai ter um link aqui na descrição para você garantir a sua vaga, vale bastante a pena. E muitos alunos já mudaram suas vidas e suas carreiras simplesmente com os nossos eventos gratuitos. Então, aconselho fortemente que você faça isso. E também o projeto que a gente vai desenvolver, ele é fácil de você pegar e revender, tá? Então é fácil você vender ele para outros cenários, ou até mesmo para o cenário que a gente vai mostrar para vocês durante o evento aí. Então não esquece de garantir a sua vaga, que vai estar imperdível. Bom, e antes da gente começar a ponderar se vale a pena ser full stack developer, ou um programador full stack, ou um programador especialista, é importante a gente entender o que cada um desses papéis faz. Então, o que um programador full stack faz? Qual que é o diferencial dele de mercado? Principalmente que ele trabalha em todas as camadas da aplicação. Então, ele consegue aí, basicamente, lidar tanto com o front-end quanto com o back-end, tá? Então, ele é um profissional aí um pouco mais flexível por isso. Tá? Então ele consegue atender mais demandas de um projeto. Tá? Essa é uma coisa importante a gente saber, porque ele consegue entregar uma funcionalidade completa. Essa é a realidade. Tá? Então, um programador full stack ele consegue criar a parte do front-end dessa funcionalidade e também o back-end. Já o programador especialista em front-end e especialista em back-end é aquele que foca somente naquele conjunto de tecnologias ou dentro do front-end ou dentro do back-end. E aí o grande detalhe é, geralmente esses profissionais não conseguem entregar uma aplicação 100% completa, porque se ele faz só o front-end, ou uma funcionalidade também só completa, porque se ele faz só o front-end, ele vai precisar basicamente de um back-end, né? Então 98% das aplicações precisam de um back-end. Já um programador back-end, se ele fizer o back-end ali, a não ser que ele esteja criando uma API ou algo nesse sentido, ele precisa também de alguém ou de um outro membro da equipe criando o front-end para ele, tá? Então essa é a diferença entre os dois. O programador full stack, ele domina ambas as camadas ou ambas as stacks, né? Então a stack de front-end e a stack de back-end. E a gente tem o especialista que ele domina mais, ele fica mais expert, entre aspas, ou no back-end ou no front-end. Bom, dada a definição, né? Então agora a gente sabe qual é a definição aqui. Uma coisa que é importante é lembrar o que eu falei aqui sobre o full stack, tá? Então o full stack, como ele consegue tanto o front-end quanto o back-end, ele consegue entregar funcionalidades completas, tá? Então isso é muito bem visto no mercado. Então é bastante interessante a gente ter essa visão, tá? Que isso é legal, você consegue entregar funcionalidades completas. Outro ponto que é bastante importante, se você quiser criar os seus próprios projetos, essa é uma carreira interessante, porque você vai conseguir criar tanto o back-end quanto o front-end, tá? Então você consegue criar o seu projeto completo, não dependendo de mais pessoas para te ajudar nesse projeto. E eu acabei de explicar aqui as vantagens do Full Stack Developer, mas isso não quer dizer que um especialista em back-end ou um especialista em front-end também não seja útil para o projeto. Então, o grande detalhe depende muito da equipe, tá? Então, vai ter equipes aí maiores que vão ter especialistas em front-end, especialistas em back-end, inclusive full stack developers. Então, dá para misturar isso tudo, tá? Então, é bastante importante a gente ter esse ponto de vista também, tá? E uma coisa que é bem legal, quando você começa a ficar especialista em front-end, especialista em back-end, existe um outro detalhe que é bastante importante. Você consegue também dar algumas consultorias em front-end, algumas consultorias em back-end, tá? Então você consegue ficar realmente especialista em resolver aquilo, tá? Aquele problema específico. Nada impede que você faça isso como um full stack developer também, tá? Que é o que eu faço hoje, tá? Então hoje eu ajudo empresas
também, né, com as minhas consultorias, tanto no back-end quanto no front-end, tá? Então, inclusive na última que eu fiz, misturou os dois, né? Então, foi uma consultoria para ajudar a criar uma arquitetura de um sistema, onde eu mostrei como que poderia ser a arquitetura do front-end e como poderia ser a arquitetura do back-end e como que elas vão se conversar. Então, isso é bastante importante também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado, tá? Então, como que está o mercado para programadores full stack e para programadores back-end ou front-end, ou especialistas aí? O grande detalhe é, existe mercado para todo mundo, tá? Então, existem empresas que organizam seus times em forma de células, e essas células acabam utilizando mais programadores full stack, tá? Então, esse é o caso da empresa que eu trabalho no exterior. A gente tem células com bastante full stack e também tem especialistas misturados, mas são mais full stack. E mistura outros papéis também. Então, geralmente, essas células que desenvolvem a funcionalidade completa têm, inclusive, designers, UX designers e assim por diante. Então, geralmente é uma célula que ela acaba sendo independente. Então, qual é o grande detalhe ali? A gente pode combinar, né? Então, ter algum front-end com back-end ou inclusive, ter simplesmente só full stack developers. Nesse tipo de célula, qual que é a vantagem de você ter um full stack? Ou ter mais de um full stack developer? Então imagina o seguinte, a sua célula lá, ela tem apenas 3 pessoas, tá? Então tem um UX designer que vai te ajudar ali a definir a funcionalidade, você tem um back-end e um front-end developer, tá? Então essa é a sua célula. Qual que é o grande problema? Se o front-end tirar folga ou férias, por exemplo, dependendo de como que o projeto for organizado ou aquela célula foi organizada, não é possível entregar nada. Assim como se o back-end tirar férias, não é possível tirar nada também. Então, nesse sentido, a gente ganha flexibilidade e versatilidade quando tem mais full stack developers nessas células, tá? Então isso é bastante importante, porque vai ajudar se uma pessoa precisar sair, se uma pessoa tiver algum problema, etc., impacta menos o projeto, porque dá para rotacionar essas tarefas, né? Então dá para outras pessoas pegarem essas tarefas. E existem outras empresas, tá, que conseguem ter um time só de front-end ou um time só de back-end e também funciona super bem, tá? Então, deixando o full stack developers para papéis mais de arquiteto, tá? Então a pessoa que vai ajudar a juntar esses dois mundos ou ainda arquitetar a arquitetura inicial, né? Ou projetar a arquitetura inicial do sistema, tá? Então funciona super bem também, tá? No mercado a gente pode aplicar esses perfis profissionais numa variedade de formas, tá? Então pode ter numa mesma equipe back-end, front-end e full stack, a gente pode ter só uma equipe de front-end, a gente pode ter só uma equipe de back-end, tá? Então no mercado a gente tem oportunidade para todo mundo. O grande detalhe é quanto à quantidade de vagas, como que a gente percebe isso? O grande detalhe que eu percebo aqui é o seguinte, existem bastante vagas para ambos, tá? Mas sempre a gente vai perceber uma coisa, se você for full stack developer, vai estar bem definido lá que você precisa saber front-end e back-end, mas quando você é back-end developer, muitas vagas vão colocar também qual é a stack ou o conjunto de tecnologias que eles utilizam no front-end. Por que disso? Porque é importante que você saiba, né? Então é importante que você saiba qual o formato de dados que você vai mandar, como que você vai mandar esses dados, o que esperar que tenha no front-end. Da mesma forma, quando você é um front-end developer, eles vão te falar na vaga o que você pode esperar do back-end. Tá? Então, por quê? Porque são coisas que a gente vai relacionar uma com a outra, então não vai ter jeito de escapar. Então, é bastante importante entender isso. Nas vagas aí a gente vai ter oportunidades para todo mundo. O grande detalhe, e agora pensando como profissional, eu devo ser um back-end developer, um front-end developer ou um full stack developer? O grande detalhe é, eu acredito que mesmo se você escolha ser especialista, conhecer a outra stack faz bem. Tá? Então você vai conseguir entregar soluções melhores, você vai conseguir ter uma visão muito mais ampla do projeto, você vai conseguir antecipar muitos problemas. Então se você escolher ser back-end developer, é muito legal você entender pelo menos o básico do front-end. Se você escolheu ser front-end developer, é muito legal você entender pelo menos o básico do back-end. Tá? Então é legal você ser um full stack developer, porém a sua skill mais forte vai ser o back-end ou sua skill mais forte vai ser o front-end. E é isso que o pessoal pergunta, inclusive, durante o recrutamento, tá? Então, beleza, você é full stack, mas qual que é a sua skill mais forte ou a sua strongest skill? Tá? Então, você é mais forte aonde? No back-end ou no front-end? Tá? Então, para mim, eles sempre me perguntaram isso e as minhas skills são muito mais fortes no back-end, mas eu faço front-end muito bem. Então, eu consigo resolver muitos problemas atuando dessa forma. Então, quer dizer que se eu for back-end ou front-end, de qualquer forma, eu vou ter que ser meio full stack?
Se você quiser performar no mercado, infelizmente ou felizmente sim. Por quê? Porque você precisa entender o outro lado, tá? Então é importante que você tenha conhecimentos do outro lado, tá? Você precisa ser especialista, saber fazer de cabeça, entender tudo? Não precisa, mas é importante, tá? Isso vai te diferenciar muito no mercado. Outro detalhe que é bastante importante para você decidir se você vira um full stack developer ou um programador full stack, ou ainda um especialista em back-end ou em front-end, é saber qual dessas stacks te deixa mais feliz como programador. Tá? Então tem muita gente que gosta muito de mexer no back-end, e é normal, tá? Então naturalmente essa pessoa vai virar um back-end developer. Tá? Tem gente que gosta muito mais do front-end, então naturalmente essa pessoa vai virar um front-end developer. Ou acontece como é o meu perfil, eu gosto dos dois, apesar da minha strongest skill, né? Apesar de eu ser mais forte no back-end. Então eu gosto dos dois, tá? Então é legal você pensar em como que você gosta de programar, aonde você gosta de programar mais no front-end, mais no back-end, nos dois. E na verdade, quando você faz os dois, não necessariamente você precisa gostar de fazer os dois sempre, tá? Tá tudo bem também, você pode fazer igual eu faço. Eu faço muito mais back-end do que front-end, mas eu entendo muito bem o front-end e eu uso muito o front-end também nos meus projetos pessoais, nos meus side projects, etc. Então, é legal você entender como é a sua relação com a tecnologia, tá? Então, isso é bastante importante da gente ressaltar também. E um ponto que vai aliviar aí a sua ansiedade, a sua pressão com você mesmo, é estar tudo bem se você não é especialista 100% full stack. O que isso quer dizer? Se você não domina as duas camadas 100%, tá? Mas você domina pelo menos o conceito, sabe como que funciona o front-end e é muito bom em back-end, ou o contrário, você é muito bom em front-end, mas sabe mais ou menos como que funciona o back-end, isso já é de grande valia para a sua carreira. Então eu geralmente gosto que as pessoas foquem nesse sentido, tá? Você pode estudar para ser um full stack developer, mas ter ali a sua stack preferida e focar bastante nela, porque isso vai te diferenciar muito no mercado. E analisando o futuro, eu ainda acredito que a gente vai continuar tendo esses papéis, tá? Então no passado a gente já tinha um desenvolvedor full stack, era sempre full stack, né? Então todo mundo era full stack, porque não tinha essa separação clara dos papéis. Depois a gente começou a ter essa separação clara dos papéis e agora a gente já tem esse mix, né? Das pessoas tendo os dois papéis em um só, então voltando ao que era no passado. Então uma análise para hoje, eu acredito que no futuro próximo a gente ainda vai continuar tendo esses três papéis, tá? Então vai ter muito full stack developer, vai ter muito front-end developer e vai ter bastante também back-end developer. E quais são as minhas dicas aqui se você quer ser um full stack developer? Uma coisa que funciona bastante, tá? É você alinhar sua stack para que isso aconteça de uma forma menos traumática. O que isso quer dizer? Se você quer ser um full stack developer, ao invés de você escolher linguagens diferentes entre o back-end e o front-end, tenta unificar mais. Então, por exemplo, se você pode ser um full stack developer programando em Java no back-end e em JavaScript no front-end. Mas isso vai te gerar muito mais atrito, principalmente se você não dominar Java. Então, qual que é uma forma natural aí de ser um full stack developer? Usar a mesma linguagem em ambos. Tá? Com o JavaScript a gente consegue fazer isso. Então, você pode usar JavaScript no back-end e JavaScript no front-end. Você consegue compartilhar essa experiência do back-end com o front-end e vice-versa. Então ajuda bastante aí no quesito linguagem. Bom, e agora a gente vai responder aqui algumas perguntas que foram feitas pra gente ou em comentários, ou o pessoal sempre faz pra gente em lives. E uma que a gente recebeu bastante longa até no Instagram, e a gente vai responder ela aqui também. Uma coisa que sempre perguntam pra gente é: será que o salário realmente é diferente entre um front-end, um back-end e um full stack? Isso varia muito, tá? Por quê? Porque o seu salário vai depender de quanto que você gera de valor para o projeto. Então, se na equipe você consegue performar como um full stack developer, legal, o seu valor vai ser maior. Se na equipe você for um front-end developer ou um back-end developer, você consegue performar na equipe, o seu salário também vai ser maior. Então, depende de quanto de valor que você gera nesse projeto que você está. Então, não exatamente se você é full stack ou back-end e front-end, você consegue ganhar mais ou menos. Qual que é o grande detalhe? Sendo um full stack developer, naturalmente você consegue agregar mais valor. Então, agregando mais valor, o seu passe, digamos assim, se você fosse um jogador de futebol, vale mais, porque você tem a capacidade ali de entender mais as partes do projeto, gerar mais valor para o projeto. Então, a tendência natural aí é que se você for um full stack developer com mais experiência, você acaba tendenciando a gerar mais valor do que simplesmente um front-end ou um back-end. Mas isso depende bastante da equipe, tá? Então,
se você tiver uma equipe muito forte com front-end e back-end developers, você também consegue performar super bem. Então, a gente tem que relacionar essas duas coisas, a sua experiência e também como que a sua equipe está ali. E aí, isso vai permitir você medir quanto de valor você consegue adicionar para o projeto. Uma reclamação que a gente sempre recebe é que full stack developers são os novos severinos da programação, né? Aquele cara que faz tudo. E, na verdade, o grande detalhe é um tipo de profissional que consegue gerar bastante valor, então ele consegue entregar coisas a mais. Então, o grande detalhe, não existe esse severino, então é natural da carreira que a gente acaba ganhando experiência também em mais de uma stack, e tá tudo bem. Inclusive, no passado, isso era super comum e normal. Simplesmente você programava para web, né? E, na verdade, você nem era chamado ali de front-end ou back-end, você era conhecido como webmaster, né? O cara que faz tudo ali. E não necessariamente a gente era o severino, era simplesmente o cara que fazia acontecer. Um outro questionamento que a gente recebe bastante é se full stack developers vão fazer aí que back-end developers e front-end developers percam seus empregos. Não, isso não vai acontecer, tá? Então, o grande detalhe é, vão ter empresas que vão ter mais front-end, mais back-ends, vai ter empresa que vai ter um pouquinho menos de front-end, um pouquinho menos de back-end, mais full stack, tá? Então, cada empresa tem uma configuração diferente de acordo com os projetos que ela roda. Então, isso é bastante importante a gente entender, tá? Nos projetos que eu atuo hoje, na empresa que eu estou hoje, lá tem muita gente forte em front-end, muita gente forte em back-end, muita gente forte em UX, inclusive, e full stack também, tá? Então, é bastante importante que dá para misturar, tá? Então, não é uma decisão para a empresa, simplesmente, não, aqui só funciona back-end, ou aqui só funciona full stack, ou vou contratar um full stack porque agora eu vou mandar todo mundo embora aqui. Não existe isso. E um outro ponto bastante importante, um desenvolvedor full stack não substitui dois programadores, tá? Então eles não substituem um front-end mais um back-end. Por quê? Porque a gente tem que analisar que a pessoa vai continuar trabalhando o mesmo tanto de horas. Então, na verdade, ele pode desempenhar os dois papéis, mas a quantidade de horas que ele trabalha vai ser a mesma. Então, se a gente fosse fazer um pensamento lógico aqui, o que esses dois programadores renderiam, esse programador full stack vai render, na verdade, com o dobro do tempo, porque ele precisa fazer as duas coisas, tá? Então esse é um detalhe que a gente tem que ter ciência também. Não necessariamente você vai trocar dois especialistas por um full stack. Uma outra reclamação bastante comum é, para ser um full stack developer, a gente tem que estudar muito, né? Então como que eu faço para resolver isso? O grande detalhe, e aqui é a minha dica de ouro para você, se você quer estudar para ser um full stack developer, você tem que começar aos poucos. Existe uma frase que é bastante interessante, né? Então, que é como que você come um elefante. E muita gente fica, não, você pega o garfo, você tem que cortar, não dá para comer um elefante. E a resposta para essa pergunta é uma mordida por vez. Então, como que você vira um full stack developer? Um passinho por vez. Não é do dia para a noite, é consistência, tá? Então, um passinho por vez. E uma outra coisa que favorece bastante é a metodologia, tá? Por quê? A metodologia é quase que você pegar o elefante já cortado do jeito certo para você comer e performar, ao invés de você ter que olhar o elefante como um todo e decidir que partes você vai conseguir comer primeiro. Então, o grande detalhe da metodologia, e é por isso que até convido você a participar da Semana do Full Stack Developer, é isso, tá? A metodologia ela vai te direcionar para estudar as coisas que fazem sentido, no caminho que faz sentido, na ordem que faz sentido, para você performar mais rápido. E essa é a diferença, tá? Então, se você for estudar sozinho, você vai olhar o elefante como inteiro, tá? Então, você vai olhar a carreira como Full Stack Developer como um emaranhado de tecnologias, quando na verdade você tem que pegar e seguir uma linha entre elas para cada vez entender mais sobre o assunto e sobre essa interligação entre as tecnologias. E acreditem, dá para ficar bom sim em pouco tempo. E é importante ressaltar que não é simples, tá? Vai exigir dedicação e consistência nos estudos. Bom, e agora eu vou ler aqui a pergunta que a gente recebeu pelo Instagram. Eu vou colocar a pergunta aqui também no vídeo, mas eu não vou mostrar o nome, tá? Porque eu não pedi autorização da pessoa para mostrar o nome, então vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou ler a pergunta inteira e vou comentando cada parte da pergunta. Bom, ele respondeu aqui, acabei de ver um anúncio teu falando que o dev full stack ganha muito e é valorizado. Mas isso não é verdade porque um dev front-end ou back-end ganha a mesma coisa. Porém, com responsabilidades mais específicas e não um faz tudo. E é importante a gente olhar aqui para esse comentário que é o seguinte, existe aqui ainda um preconceito do faz tudo. Tá? Muita gente acha, você faz tudo, você não sabe nada. Tá? Quando na verdade é possível você ter responsabilidades nos dois stacks e tá tudo bem, tá? Então funciona super bem, tá tudo bem, tá? Então não é faz tudo e não quer dizer que você
tem mais ou menos responsabilidades, tá? A responsabilidade é a mesma de acordo com o seu nível, de acordo com o que você foi contratado. E como a gente comentou anteriormente, o quanto que você ganha ali como back-end, como front-end ou como full stack, depende bastante de quanto valor você gera para o projeto, tá? Então isso é bastante importante a gente pensar e refletir. E só ressaltando aqui novamente, tá? Um programador full stack é mais fácil de gerar valor, tá? Então, o quanto um front-end, um back-end ou um full stack ganha depende do valor que ele gera, então quanto que ele gera de retorno para a empresa, e obviamente um full stack ele consegue gerar mais valor. Ele tem mais experiência e mais conhecimento ali entre as stacks, então ele consegue gerar, é mais fácil gerar valor quando é um full stack developer. E continuando lendo a pergunta dele aqui, ele comenta o seguinte: a diferença é que até o full stack realmente ficar bom em algo, é muito mais tempo se matando de estudar e trabalhar. O grande detalhe é, se você está se matando de estudar e trabalhar, alguma coisa está errada, tá? Então você ou não está estudando de forma correta, ou não está trabalhando de forma correta. E aqui é bastante importante a gente ter outro ponto de ressalva. Estudar correto é a forma como você aprende melhor, tá? Então tem muita gente que tenta se forçar a ler um livro, por exemplo. E às vezes você não gosta de ler, não é a melhor forma que você absorve um conteúdo. Então você tem que entender como que você estuda para você performar, tá? Então qual é a forma correta que você estuda, tá? Então, ou qual é a forma correta para você estudar, para você performar. Se matar não é o caminho. E no trabalho é a mesma coisa. Se matar não é o caminho, tá? Então muitas vezes você vai comer alguns sapos no trabalho, etc, que é normal, tá? Então não é todo dia que tá tudo normal, tá tudo com céu azul, porém não é normal se matar. Então é legal você analisar também se não tem alguma coisa errada no seu dia a dia. Será que você não está na empresa errada? Será que você não está sabendo se portar? Será que você não está sabendo dizer não? Tá? Então isso é bastante importante. Tá? Então não existe uma relação aí de se matar de estudar. Novamente, como que você come um elefante? Uma mordidinha por vez. Então como que você vira um full stack developer? Uma mordidinha por vez. Mas é importante manter a consistência, tá? Então não precisa se matar, mas mantendo a consistência você consegue chegar lá. E uma coisa que é importante é que ele comenta também que ele entende que você ganha mais vendendo um pacote full stack, por isso um preço mais alto, etc. Isso é bom para você, mas não é bom para nós, que temos que nos matar de estudar mais ainda para tentar conseguir ser bom. O grande detalhe, pessoal, não existe correlação, tá? Por que a gente tem um curso de full stack developer? Porque é a forma como você consegue entregar funcionalidades completas, tá? Nem toda a equipe vai conseguir ter back-end e front-end developers. Se você quiser começar seus projetos pessoais, por exemplo, você não pode ter uma dependência forte para um front-end ou para um back-end developer. Você não vai conseguir entregar isso, tá? Então, na verdade, existe uma confusão aqui, tá? Então, o nosso foco no full stack, porque eu faço isso no mercado, tá? E eu consigo entregar meus projetos sozinhos, eu consigo coordenar uma equipe, porque eu conheço os dois lados. Então, assim, é realmente uma profissão muito versátil. Então, você consegue atuar sendo full stack, sendo back-end, sendo front-end, você consegue fazer seus projetos, tá? Então, é legal entender isso, tá? E quando a gente se prepara para ser um full stack developer, a gente está se preparando para ser um developer melhor, porque muitas das coisas que a gente fala no curso, tá? Então, inclusive no Full Stack Master, é sobre conceitos, tá? Entender como que as coisas se comportam, como que elas se conectam. E isso vale para a vida inteira. E continuando aqui, né? Ele deu uma sugestão que seria separar os pacotes front, back e full stack. O grande detalhe é, a gente tem um curso só de front, que é o Dev React.js, onde a gente integra no back-end como serviço, tá? Como Firebase, por exemplo. Tá? Então a gente tem isso, tá? A única diferença é que a gente não tem só o back-end, porque só o back-end, para ele começar a ficar mais interessante, você tem que pôr um pouco de front-end, tá? Então é bastante interessante a gente pensar sobre isso. A gente não tem ainda um front-end como serviço, como a gente tem um back-end como serviço. Então faz mais sentido a gente separar em dois, que é o que a gente já faz com o Dev React.js e o Full Stack Master, englobando um pouco de front-end e mais back-end. E aqui uma coisa que é importante, ele comentou também no final dessa frase, que do jeito que a gente está fazendo agora, de certa forma incentiva ainda mais as empresas buscarem um profissional 2 em 1 por preço de 1. Não é isso, tá? O grande detalhe é a quantidade de trabalho que você consegue executar continua sendo a mesma. Então a gente não está trocando 2 em 1, nem nada nesse sentido, tá? Obviamente, se você consegue gerar valor fazendo as duas coisas, a tendência é você ganhar mais. Mas se você não consegue gerar valor assim, tá tudo bem também, né? Então vai numa área só. Existe oportunidade para todo mundo e a gente não está incentivando nada, tá? A gente está incentivando as pessoas a entenderem cada vez mais da área e serem programadores melhores. E naturalmente, ser um full stack developer acaba sendo um caminho interessante para que isso aconteça. E aí ele comenta ainda que isso não é bom para nós.
Esse é um pedido de alguém que já está cansado de estudar tanto para conseguir realmente ficar bom em algo, entende? Pessoal, aqui eu quero fazer uma pausa que é interessante, tá? Muitas das coisas que eu ouço, tá? Então, que o pessoal manda comentário pra gente, comenta nos vídeos, etc., é a gente pensar na área como um todo, tá? Uma coisa que eu acho bastante importante, muita gente faz alguns desserviços para a área, citando algumas tecnologias que você tem que estudar, ou falando que você tem que ficar bom em alguma coisa. E aqui ele até usa aí esse termo também. Eu queria aproveitar e explicar um detalhe que é bastante importante. É muito complicado você falar que você é bom em alguma coisa. E qual que é o grande detalhe? Bom não é uma métrica, tá? Então, como que você mede alguma coisa? Como você mede a experiência em uma tecnologia, em uma stack? Se você consegue entregar essa stack. E ainda mais se alguém utilizou essa stack. E ainda mais se alguém pagou para você fazer essa stack. Então, é assim que você prova que você consegue. Ficar bom é um objetivo muito ralo, muito xoxo. Porque como que eu sei se o Túlio é bom? Né? O Túlio não é bom porque ele é bom. O Túlio é bom porque ele consegue entregar. Então, quem entrega é bom, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque pode ser que você já programe há muito tempo, mas simplesmente acha que não é bom o suficiente, está sofrendo com uma síndrome do impostor e assim por diante. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. A mesma coisa acontece com o inglês. Muita gente acha que não é bom o suficiente, porque na cabeça dela o bom o suficiente é o cara que fala igual nativo, quando na verdade o mais importante para o inglês é se comunicar. Então, o que é interessante aqui? Comece a perceber aí que existem métodos que vão te dar uma forma de você mensurar isso. No Full Stack Master, por exemplo, a gente coloca no ar a aplicação. Vai doer? Vai ser difícil? Vai. Se você vai sofrer um pouquinho? Vai. Esse é o caminho. Se você não colocar no ar, você não passar por isso, quebrar esse casulo, você não fica perceptível no mercado, você não gera valor no mercado. E aqui eu não gosto nem de usar a palavra bom, porque ficar bom é uma outra coisa também que vai desligar o teu cérebro, você nunca mais vai querer estudar. Então, desliga um pouquinho, para de usar um pouquinho esses termos, bom, melhor, enfim, tá? Então, o grande detalhe é evolução constante, estudar constante, e é isso, não precisa se matar. E agora um outro detalhe que é importante, a gente tem que estudar sempre. Se você quer se manter na área, sendo full stack, sendo back-end, sendo front-end, estudar faz parte do seu dia a dia. Assim como qualquer outra área, tá? Um médico hoje tem que continuar estudando, um mecânico hoje tem que continuar estudando. Então, assim, a gente acha que a gente é privilegiado ou que a gente é penalizado numa área que está em constante evolução. Todas as áreas estão em constante evolução, tá? Então, o grande detalhe é, você pode fazer parte do bonde que vai estar sempre se atualizando e sempre estando no alvo aí, ou no radar das empresas para as melhores vagas, ou simplesmente ser um programador normal, mediano, e tá tudo bem também. O único detalhe é, com o tempo você pode ficar defasado e com o tempo realmente você pode começar a sofrer mais para encontrar uma vaga. Tá? E se isso for a sua escolha, é a sua opção e tá tudo bem. E aqui a última frase aqui interessante é a seguinte: quando você é front ou back é muito melhor porque você é muito mais rápido e não tão rápido assim de você ficar bom em algo e entregar muito mais valor para as empresas e ser bem remunerado para isso. Acredito que ele quis dizer aqui que quando você fica especialista, você é muito mais rápido naquilo. Pessoal, velocidade não quer dizer qualidade, tá? Então, eu não quero programadores rápidos na minha empresa. Eu quero programadores que entreguem valor. O que é entregar valor? Muitas vezes é me questionar. Então, é um front-end developer, ou um back-end developer, ou um full stack developer que me questiona. Quem programa muito rápido talvez não está questionando, não está pensando sobre o código. E é esse o ponto que eu acredito aí que um programador faz a diferença e gera mais valor. Quando ele reflete sobre que tipo de código ele está construindo, tá? Não simplesmente gospe código, tá? Então, não necessariamente eu acredito que velocidade seja um ponto aí, uma métrica extremamente importante para isso, tá? Para ser considerado um programador de valor. E é importante também que valor não quer dizer que se você entregar mais coisas, você tem que entregar mais coisas que fazem sentido para o projeto, para aquela qualidade do projeto, tá? Então, o valor é um pouquinho distante, porque você pode mandar um monte de código lá que não vale nada. Então você entregou código, mas entregou código que não fez nada. Então, se a gente for pensar em velocidade, é uma métrica muito fraca para a gente pensar numa qualidade de um programador. E ele termina agradecendo se a gente conseguir ler e levar em consideração. Obrigado de coração, eu não vou mostrar seu nome, tá? Você vai saber que foi você que mandou aqui. Pessoal, eu respondi essa dúvida porque ela é muito comum, tá? Então, e ele resumiu aqui todas as dúvidas que geralmente as pessoas têm, tá? Então, é bastante importante a gente pensar sobre isso, tá? A gente está numa área que está em constante evolução. Fato, tá? Então, a gente tem que se manter atualizado, a gente tem que se manter estudando. Qual que é o grande detalhe? É igual comer um elefante. Você faz isso
pedacinho por pedacinho, constantemente, tá? Você não precisa fazer de uma vez, você não precisa ficar louco, você não precisa se matar para fazer isso, tá? Então, esse é o ponto, tá? Não é para ficar louco, arrancar o cabelo, algo nesse sentido. Dá para chegar lá, é só ter paciência também. Bom, pessoal, é isso. E antes da gente encerrar o vídeo aqui, não deixe de comentar, curtir, mandar para um amigo que precisa entender um pouquinho mais da área. E também não esquece de fazer sua inscrição aqui no evento, tá? A Semana Full Stack Master começa dia 29 de junho, tá? Imperdível, tá? E o grande detalhe, eu vou te mostrar que é possível sim você ser um Full Stack Developer sem se matar, sem precisar virar noite, nem nada nesse sentido, tá? Então dá para fazer isso de forma bastante saudável e com paciência, tá? Calma, não precisa se apressar tanto, não precisa ficar afobado aí, porque é possível você chegar lá. Bom, é isso. Não deixa de curtir, comentar aqui, tá? É bastante importante. Manda para um amigo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Valeu!